Atualmente, quase 50 milhões de brasileiros contam com planos de saúde, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E entrou em vigor neste mês de janeiro a nova cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. 18 procedimentos foram incluídos. Nós vamos conversar sobre estas mudanças com a Carla Coelho. A Carla, que é médica e diretora de normas e habilitação dos produtos da ANS. Seja bem-vinda, Carla. Vamos esclarecer, dúvidas. Vamos lá. Quem tem direito a esses novos procedimentos? Todas as pessoas que possuem planos de saúde, a cobertura médica hospitalar, ou seja, que são os procedimentos médicos que são revistos a cada 2 anos. E quais foram os critérios, para a escolha dos novos procedimentos? Nós temos um grupo chamado CoSaúde, que é um grupo com especialistas da área, representantes de operadoras, prestadores, órgãos de defesa do consumidor que se reúnem e eles avaliam quais são as principais demandas do setor de saúde. Nesse ano, nós recebemos algumas demandas, esse grupo se reuniu e nós tivemos mais de 17 reuniões técnicas específicas para poder avaliar quais são as inovações, o que melhora a qualidade de vida dos brasileiros e o que é necessário ampliar na cobertura dos planos de saúde. Essas mudanças ocorrem a cada ano, a cada 2 anos? A cada 2 anos. Essa nova mudança, os 18 novos procedimentos que entraram a partir em vigência no dia 2 de janeiro de 2018. E a próxima vai ser em 2020. Legal. O que deve pesar na mensalidade desse dono de plano de saúde, do consumidor? Não há aumento na mensalidade em virtude dessa incorporação imediata. Nós avaliamos sempre, depois de 1 ano, como se deu a frequência de utilização desses novos procedimentos, até porque para ver essa indicação tem que haver uma prescrição médica, os pacientes têm que ir aos prestadores e eles têm que começarem a usar e ter necessidade. Então a gente precisa ver depois da implementação. Teve mudanças significativas em relação aos medicamentos, não foi? Exato. Desses 18 novos procedimentos, 8 foram medicamentos orais para o câncer. Esses medicamentos orais para o câncer entraram em vigor desde 2014 e agora nós ampliamos para alguns cânceres, como pulmão, próstata, mieloma múltiplo, entre outras categorias. Também ampliamos pela primeira vez um medicamento de infusão ambulatorial para o tratamento da esclerose múltipla. Exatamente. Mas em relação aos medicamentos para o câncer, por quê? Vocês observaram que há uma demanda grande por esses medicamentos? Sim, a quimioterapia, a radioterapia e cirurgia já estão contempladas para o tratamento dos pacientes com câncer. Mas a gente avalia que ao longo dos anos a quimioterapia, que normalmente é feita de forma venosa, no ambulatório, ela cada vez mais está se transformando em quimioterapia oral. Os pacientes tomam em casa, não precisam ir ao ambulatório nem ficar internados. Então, por isso que houve esse avanço na tecnologia e nós incluímos em 2014 uma lista de medicamentos orais e também o seu tratamento coadjuvante para alguns efeitos colaterais que esses medicamentos podem levar. Então, agora nós ampliamos. Então, na verdade, estão seguindo uma tendência da própria medicina. Exatamente, que é o tratamento ambulatorial em casa. E no caso da esclerose múltipla, por que especificamente essa doença? Foi desta vez a primeira vez, porque antes não havia tanta evidência em relação aos benefícios dessa medicação. Hoje a literatura científica já avalia que a esclerose múltipla, ela não tem cura, é uma doença crônica, degenerativa, mas com esse medicamento, que é um imunobiológico, você pode diminuir as complicações e também retardar as sequelas da doença. Então vai melhorar a qualidade de vida para esses pacientes portadores de esclerose múltipla. Eu acho que a gente já pode mostrar o site da ANS e tem um link que tem todas essas mudanças, os nossos procedimentos explicadinhos, E é bom que o consumidor vá lá, leia em detalhes. Exato. Nós incluímos também algumas cirurgias por via laparoscópica, que é minimamente invasiva, que também diminui as complicações, as infecções, o tempo de internação dos pacientes. Incluímos essas cirurgias muito voltadas para as mulheres, então são cirurgias que foram incluídas, ginecológicas. Incluímos também uma quimioterapia antiangiogênica para pacientes com diabetes.
que a retinopatia diabética pode acontecer, né, nos pacientes com diabetes, e a tomografia de coerência óptica para avaliar o tratamento desses pacientes. E para crianças, também uma cirurgia por videolaparoscopia para crianças que têm infecções urinárias de repetição e a imunoprofilaxia para crianças que têm pneumonias, são prematuras e têm pneumonias. Está aí a lista que eu citei há pouco com todos os novos procedimentos aí. ans.gov.br é bom ir lá dar uma estudada, né? É bom estar informado, porque inclusive o consumidor vai poder reclamar caso necessite de um desses serviços e tenha o acesso negado, né? Exato. É importante que, se o consumidor tiver dificuldade para ter a cobertura garantida, que entre em contato com a sua operadora de plano de saúde e informe essa dificuldade. Essa dificuldade pode ser, às vezes, de comunicação entre o prestador e a operadora. Então, às vezes, você informando para a operadora, isso consegue ser resolvido. Mas se isso não for resolvido e mesmo assim houver a dúvida do consumidor, ele entra em contato com a agência através dos nossos núcleos. A gente tem 12 núcleos regionais, pode ser presencialmente esse contato, pode ser através do nosso site, o www.ans.gov.br, ou mesmo por telefone. O nosso telefone é o 0800 701 9656. Pode repetir? 0800 701 9656. Nós temos uma central de relacionamento que atendemos as demandas, já tiramos as dúvidas. Se houver um indício de infração, nós abrimos um processo para apuração e o beneficiário vai ter a sua resposta aí no tempo adequado para que ele possa saber se tem ou não a cobertura garantida. Tá bom, a gente colocou na tela o telefone para quem quiser anotar. E as empresas podem ter que pagar alguma multa, né? Exato. Se as empresas gerarem alguma dificuldade ou mesmo negarem a cobertura obrigatória, essas empresas elas são multadas. Então, a multa pode chegar a R$80 mil e nós também avaliamos a cada 3 meses como está o índice de reclamação. E se estiver muito alto, acima, né, do que é esperado para aquela população, esses planos eles são suspensos. Eu fiquei curiosa em relação a essas reuniões que ocorrem, né, para essas mudanças a cada 2 anos. Vocês hoje, essas novas entraram em vigor agora em 2018, ok. Mas vocês já estão avaliando medicamentos possíveis para que há 2 anos estarem, enfim, nesse rol? Exato, claro. Nós já começamos a avaliar as novas tecnologias. Então, essas tecnologias são avaliadas em cima da literatura científica, das demandas que nós recebemos na ANS sobre isso. Então, há um grupo de especialistas que se reúne. Isso é aprovada pela diretoria colegiada da ANS. Depois, há um período de participação popular, de consulta pública. Esse ano nós fizemos a consulta pública nessa última revisão, ano passado. Recebemos 5.300 contribuições da sociedade, sendo que metade delas foi de consumidores, solicitando novas incorporações. Então, a gente avalia essas demandas e depois a aprovação final da diretoria colegiada. Então, são 2 anos, a gente acha que é muito tempo, mas passa muito rápido. Passa mesmo. Porque a gente tem que fazer todas essas reuniões, todas essas avaliações, e tem a consulta pública. Junto, vai correndo, e vai a tecnologia vai avaliando, vai, né, pode ser que no meio desse processo, já para daqui a 2 anos, ainda surge uma coisa nova. Isso, e aí a gente tem que avaliar. Então, tudo isso a gente vai trabalhando para que a cada 2 anos a gente vá surgindo com novas tecnologias que sejam efetivas, eficazes, seguras para os pacientes e, por outro lado, melhore a qualidade de vida, porque a gente está envelhecendo, a nossa população brasileira, né? Está mudando. Está mudando, temos doenças crônicas, isso é muito bom que estamos vivendo mais, mas a gente quer viver mais com qualidade. Então, por isso que a ANS revê a cada 2 anos a cobertura obrigatória para que as pessoas tenham direito, né, à garantia de procedimentos adequados para o seu tratamento. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação no Conexão. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Obrigada pela sua participação também. Fique com a gente. Tchau, tchau.